Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um Palavra Encarnada, onde nós meditamos em comunidade, em família, o Evangelho de hoje, onde Deus nos fala profundamente ao coração através da sua palavra. Então, clamemos ao Espírito Santo para que venha sobre nós, nos dando o entendimento daquilo que Deus quer falar no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste domingo nós vamos ler o Evangelho que está em São Mateus, do capítulo 9, do versículo 36 até o versículo 8 do capítulo 10. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste domingo, neste Evangelho, nos faz relembrar uma oração muito conhecida por nós, que geralmente fazemos ali depois da Santa Missa. Enviai, Senhor, operários para a nossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Quando eu vim morar aqui em Salvador, como missionário da comunidade, era muito comum ter essa oração por diversas vezes durante a missa. E me chamou a atenção. É um pedido que, quando nós vamos ver a origem desse pedido, nós vemos que é o próprio Jesus que nos faz este pedido, este apelo para pedirmos ao dono da messe mais trabalhadores. Deus, ele se faz depender da nossa vocação, do nosso chamado, da nossa oração. São João Paulo II dizia que a vocação é uma resposta de Deus a uma comunidade orante. O próprio Cristo nos faz um apelo de pedir ao dono da messe, operários, trabalhadores, e o próprio Cristo dá uma resposta a essa comunidade que pede com as vocações. É este mistério de amor de um Deus que se faz depender da nossa resposta ao seu chamado. Meus irmãos, Deus, nesse chamado profundo que nos faz, também nos deixa na liberdade de correspondermos a esse chamado. Quando ele coloca, Jesus, ali, aquela lista de nomes, nos faz refletir que também tem um espaço para nós. Também ali naqueles nomes dos 12 apóstolos, também tem um espaço para o nosso nome, porque Deus, ele faz um chamado individual e pessoal a cada um de nós em um profundo amor. Ele se compadece daquela multidão que estava abatida, que estava cansada,
Mas não é apenas um compadecer-se de uma afeição, enfim, mas de fato Jesus olha para aquela multidão, se compadece, mas dá uma resposta concreta àquela multidão. Pastores para levar aquele rebanho, porque as ovelhas, os animais mesmo, eles são tão frágeis e precisam ter ali os pastores a todo momento perto, a todo momento regendo aquelas ovelhas. E aí Jesus faz esse comparativo com aquela multidão abatida, cansada, como ovelhas sem pastor. Ou seja, ele nos faz este apelo. Ele nos chama pelo nome, mas nos deixa na liberdade de corresponder. Tanto é que dentre esses nomes dos apóstolos, sabemos que um deles escolheu não corresponder a esse chamado, mas foi chamado. Judas, ele foi chamado, está aqui o nome dele. Cristo pensou em Judas, chamou por Judas pelo nome, mas nos deixa na liberdade de corresponder ou não a esse chamado. Mas sabemos que esse chamado, primeiramente, é um dom. E por isso é tão forte quando o Evangelho termina dizendo que de graça recebestes, de graça deveis dar. Me lembro demais dos irmãos, né, e das irmãs das nossas casas de acolhimento, que falam, quando testemunham daquilo que o Senhor fez nas suas vidas, sempre eles falam essa frase com muita força: eu estou dando aquilo que eu recebi de graça e quero dar também de graça. E como nós aprendemos com esse amor genuíno de Jesus abandonado nos mais pobres, que nos dá o dom da vida e o dom do chamado, o dom da vocação, para que ofertemos também gratuitamente, na liberdade, na generosidade do amor, aquilo que nós mesmos recebemos de Deus. Então, a vocação é um dom, a vocação é aquilo que eu preciso dar ali de graça, pois recebi de graça, e assim, consequentemente, eu serei plenamente feliz na realização da identidade daquilo que eu fui chamada para ser. Então, meus irmãos, neste dia, não sejamos apenas meros funcionários que ficam distantes, olhando aquilo tudo acontecer e colocando como que um checklist de coisas que eu devo fazer ou deixar de fazer, mas participemos deste mistério. Deixemos com que o nosso coração de fato mergulhe nesse chamado que Ele mesmo nos faz e que nós nos realizamos profundamente quando correspondemos, porque sabemos quem nos chama, o dono de nós mesmos, e nos chama com um profundo e seríssimo amor, de comprometimento, de vida, de aliança. É um amor, nós podemos dizer, visceral mesmo, que vem das entranhas do próprio Cristo, que, como nós vemos no próprio Evangelho, se compadece da multidão, mas não para apenas no sentimentalismo. Pobre multidão. Não. Ele dá a vida por aquela multidão. E não para por aí. Ele escolhe pessoas para darem também a vida como discípulos que seguem um mestre. E aquelas pegadas, nós sabemos que são regadas de sangue. Um sangue redentor, um sangue que se derramou todo por nós, continua sendo ofertado para cada um de nós. E assim nós, como discípulos, vamos seguindo passo a passo desse mestre que nos chama. Então, meus irmãos, por fim, assim como Deus quer se fazer depender da nossa vocação, da nossa oração, do nosso pedido para que venham mais trabalhadores para a messe, assim também podemos entender que não podemos nos distanciar dessa intimidade de oração com quem nos chama. A vocação, ela não poderá subsistir sem a oração. Então, aqui também queremos colocar este apelo de Cristo por nós, pela multidão cansada e abatida, e pelo nosso coração ainda mais íntimo,
e próximo dele. Ele nos atrai. Basta que tenhamos esta inclinação. Assim como ele se inclina a nós também nos inclinemos a este coração tão sedento de amor. Tão sedento de amor. Assim como ele se oferta na Eucaristia, se dando em alimento para nós. Assim, com a presença do ressuscitado no nosso olhar, no nosso falar, no nosso agir, como o carisma nos chama a ser essa presença ressuscitada para o mundo, possamos ir ao encontro da humanidade ferida, da humanidade cansada, da humanidade abatida, perdida, como ovelha sem pastor. Quem irá? Meus irmãos, se não for eu, se não for você, quem irá? À medida que precisamos pedir por esses trabalhadores, mas também precisamos nos ofertar, como esse testemunho de primeiro se dar para depois pedir para outros. Então, assim como Cristo se despoja uma quínosis inteira por cada um de nós e pela humanidade, nós também possamos nos colocar com o coração eucarístico que se despoja e que se entrega inteiramente para a humanidade, que sente fome e sede, não de nós mesmos, mas de Cristo. De Cristo. Jesus abandonado nos mais pobres nos ensine a este amor inteiro, a este amor que ao mesmo tempo que se dá, nos completa nesse paradoxo de amor mesmo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.